Nossa, o céu tá bonito hoje, né? Depois daquela chuva achei que o tempo ia ficar fechado. Também achei. Pelo menos agora tá mais fresco. Verdade. Ah, falando em coisas aleatórias, vi um vídeo ontem sobre dinossauro de plástico. Dinossauros de plástico? O vídeo dizia que o plástico vem do petróleo e que o petróleo veio de dinossauros, sabe? Muita gente acredita nisso, mas não é bem assim. O petróleo formou principalmente a partir de micro-organismos marinhos como fitoplânctons e algas, que viveram há milhões de anos. Sério? Então os dinossauros não viraram petróleo? Não, eles até existiam na mesma época, mas a maior parte do petróleo veio desses organismos microscópicos, acumulados no fundo dos mares e oceanos. Que interessante. E como o petróleo fica preso nas rochas? Algumas rochas conseguem armazená-lo melhor que outras. Por exemplo, quando minerais carbonáticos se dissolvem, surgem espaços vazios que ajudam a armazenar o petróleo. Mas se esses minerais preencherem os poros da rocha, fica mais difícil o petróleo circular. Então os minerais influenciam bastante, né? Muito. Até na extração. Em alguns lugares, usam fraturamento hidráulico para retirar o petróleo e gás dos folhelos. Quando essas rochas têm muito quartzo, elas quebram mais facilmente. Quando tem muita argila, a extração fica mais difícil e mais cara. Faz sentido. E eu ouvi falar que a transição energética tá aumentando a procura por minerais e tal. É verdade isso? Sim, minerais como lítio, cobre e terras raras são essenciais para baterias de carros elétricos. Por isso, muitos investidores estão colocando dinheiro na mineração desses materiais. Então isso pode competir com a indústria do petróleo. Isso mesmo. Em alguns casos, empresas e governos precisam decidir onde investir mais os recursos. E os países que vivem do petróleo, como que fica? Então, alguns países podem enfrentar dificuldades no futuro se não diversificarem a economia, principalmente se não tiverem reservas importantes desses minerais estratégicos. Nossa, eu nunca imaginei que petróleo e mineração estivessem tão ligados. Estão mais conectados do que parece, desde a formação do petróleo até a exploração e a transição energética. Os minerais têm um papel fundamental. Gostei da conversa. Começamos falando do clima e terminamos falando de petróleo e economia mundial. Acontece, quando a curiosidade entra no caminho é assim mesmo. De acordo com o Ministério de Minas e Energia do Brasil, o petróleo é uma fonte de energia muito importante porque, após ele sair da natureza, ele passa por processos industriais que transformam o óleo bruto em diversos combustíveis e produtos utilizados no dia a dia. O petróleo é formado por uma mistura de hidrocarbonetos e precisa ser refinado para que seus componentes sejam separados e aproveitados. O processo começa nas refinarias, onde o petróleo é aquecido em altas temperaturas. Nesse aquecimento ocorre a chamada destilação fracionada, que cada substância é separada conforme seu ponto de ebulição. Dessa separação, surgem produtos como gasolina, diesel, querosene de aviação e gás de cozinha. Esses combustíveis possuem grande capacidade de liberar energia por meio da combustão. A energia é gerada quando os combustíveis derivados do petróleo são queimados. Nos automóveis, por exemplo, a gasolina e o diesel entram em combustão dentro do motor, produzindo energia mecânica que movimenta os veículos. Em usinas termoelétricas, derivados do petróleo são queimados para aquecer água e produzir vapor, que movimenta turbinas responsáveis pela geração de energia elétrica. Além da produção de energia, o petróleo também dá origem a muitos produtos industrializados, como plásticos, tecidos sintéticos, tintas, cosméticos, fertilizantes e medicamentos. Isso mostra que o petróleo não serve apenas como combustível, mas também como matéria-prima essencial para a indústria moderna. Portanto, o petróleo vira energia principalmente através do refino e da combustão de seus derivados, que libera energia utilizada no transporte, na indústria e na geração de eletricidade, sendo um recurso fundamental para o funcionamento da sociedade atual. O petróleo possui uma enorme importância econômica mundial, porque é uma das principais fontes de energia utilizadas no planeta e influencia diversos setores da economia. Segundo o artigo da Petróleo Energia, ele é fundamental para o transporte, a indústria petroquímica e até para as relações geopolíticas entre países. Nos setores de transportes, o petróleo é utilizado como combustível para carros, caminhões, navios e aviões. Por isso,
O preço do petróleo afeta diretamente o custo dos transportes de mercadorias e pessoas. Quando o preço do barril aumenta, os fretes ficam mais caros, os produtos importados sobem de preço e isso pode causar inflação em vários países. A infraestrutura global para exploração, refino e distribuição do petróleo e seus derivados já estão altamente consolidadas enquanto a das energias renováveis ainda está em expansão, exigindo altos investimentos em parques solares, eólicos e modernização de redes elétricas, elevando o fator da poluição. Na verdade, os principais problemas ambientais causados pelo petróleo são a poluição de água, né? Por conta dos vazamentos durante a extração, transporte ou armazenamento, que pode contaminar os rios, mares e oceanos. O petróleo forma uma camada sobre a água que dificulta a entrada de luz e oxigênio, prejudicando peixes, aves marinhas, mamíferos aquáticos e outros organismos. Além disso, ele compromete a pesca, o abastecimento de água e o turismo em regiões costeiras, a poluição do solo, com derramamentos de petróleo infiltrando-se no solo, alterando suas propriedades químicas, reduzindo sua fertilidade e dificultando o desenvolvimento da vegetação. A contaminação também pode atingir os lençóis freáticos, afetando a qualidade da água utilizada para consumo humano e irrigação, a poluição do ar e a emissão de gases de efeito estufa. A queima de derivados do petróleo também libera dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrogênio, dióxidos de enxofre e material particulado. Esses poluentes intensificam o efeito estufa, contribuem para as mudanças climáticas, favorecem a formação de chuvas ácidas e prejudicam a qualidade do ar, causando doenças respiratórias e cardiovasculares. A perda da biodiversidade, por conta da exploração petrolífera, provoca destruição e fragmentação de habitats naturais, além de causar morte de diversas espécies devido à contaminação. Ecossistemas sensíveis, como manguezais, recifes de corais, florestas e áreas costeiras, podem levar décadas para se recuperar após grandes acidentes. Riscos de acidentes ambientais, como explosões de plataformas, rompimentos de oleodutos e acidentes em navios petroleiros, podem provocar grandes desastres ambientais. Esses eventos contaminam extensas áreas, que causam prejuízos à fauna, à flora e às comunidades locais, além de exigirem altos custos de recuperação. O derramamento e a degradação de ecossistemas, a instalação de poços, estradas, oleodutos e refinarias exige a remoção da vegetação em muitas regiões, que provocam desmatamento, erosões do solo e perda de áreas naturais. Isso também favorece a ocupação humana desordenada e aumenta a pressão sobre os ecossistemas. A geração de resíduos tóxicos. As atividades de extração e refino produzem resíduos químicos, lodos e águas contaminadas que, quando descartados de forma inadequada, podem poluir o solo, os rios e o mar, causando impactos ambientais duradouros. E os impactos sobre as comunidades humanas. Por conta da poluição causada pelo petróleo, pode afetar a saúde da população, aumentando casos de doenças respiratórias, problemas de pele e intoxicações. Além disso, comunidades que dependem da pesca, como a agricultura ou do turismo, podem sofrer grandes prejuízos econômicos após acidentes ambientais. Possíveis soluções podem ser investimento em fontes de energias renováveis, como solar e eólica, e hidrelétricas, maior fiscalização das atividades de extração e transporte do petróleo, desenvolvimento de tecnologias mais seguras para prevenir vazamentos, recuperação de áreas degradadas por acidentes ambientais, redução do consumo de combustíveis fósseis e incentivo da mobilidade sustentável. Bom, embora o petróleo seja um recurso fundamental para a economia mundial, seus impactos ambientais são significativos. A poluição do ar, da água e do solo, além da contribuição para as mudanças climáticas,
demonstram a necessidade de buscar alternativas energéticas mais limpas e sustentáveis. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental é essencial para garantir a qualidade de vida das futuras gerações. 虜になってしまえばきっと